A segunda vez, a segunda batalha do dia. Estou aqui do meu lado esquerdo, estou com o Filho E, do meu lado direito estou com Sleazy. Sleazy, define lá teu adversário em pequenas palavras. Vamos lá ver aqui no quarto mesmo, cada acontecer. Yes, dispensa a apresentação hoje, o Sleazy. Filho do Zu, não tem nada a dizer a ele? Não. Ok, então vamos direto para o assunto. Bander o número. Número Bander. Yes! Bander! Bander. Sleazy. Ah, filho do Zu. Ok, foi. Filho E. É filho E. Filho E. É dobrou. Ok. Sem mais demora, vamos para o primeiro round do Filho. Filho E. Tens 2 minutos. Cospe, Nico. Eu, antes de começar a batalha, dizer que eu não estou muito preparado para romper com esse puto bagre. Porque o gajo é tão magrinho que para encher um balde ele precisa entrar 7 vezes no mesmo balde. Áudio, bro. Eu ouvi dizer que você queria me romper com paragem. Se não mudar de conteúdo, meu puto, você já morreu. Porque a pessoa que escreveu para ti, quem escreveu para ele fui eu. Eu já te digo agora que essa história só vai começar da USTM e terminar na pontinha. Se queres me romper com paragem, sinceramente falando, você já morreu. Porque a pessoa que escreveu para ti, quem escreveu para ele fui eu. E essa história só vai começar na pontinha, porque você nem sabe o que aconteceu. Porque quando a chegarmos a garagem, o gajo me atropelou e meus pneus furaram. Mas nós continuamos a corrida e você morreu antes de chegar. Puto, eu sou o rei aqui, você continuará trabalhando na minha pedreira. És o único bora até agora se perguntar por que as portas de um carro não têm aro de madeira. Mas vejo que todo mundo. Mas vejo que não estou preparado para romper com essa puta do show. Essa puta ganhava vida se prostituindo na barraca show. Mas ela foi expulso porque lhe fuderam com. Sinceramente falando, eu vou ter que romper com essa puta que vive no show. Essa puta ganhava vida se prostituindo na barraca show. Mas ela foi expulso por ter roubado dinheiro de um cliente que ele fudeu e depois não lhe pagou. Time. Assim foi o primeiro round do Filho E. Slash, estamos a estragar a batalha. Vamos para o primeiro round de Sleazy. Sleazy, tens 2 minutos. Cospe nele. Como a barra minha vou te anular? Você fala tanta merda enquanto sabes que a tua irmã está no lar. Seu burro, porque até para romper tens que capular. Mas ok, vamos lá voltar para o sentido, ok? Isso vai ser uma pura sacanagem, porque hoje eu trago a mensagem e a própria imagem, mas isso vai ser via paragem. As minhas barras têm descendência da USTM, passando de casa de meu filho chamado Shop 6. People, atenção, hoje vai acontecer um show. Eu sou de lá onde você sempre carta água, fontenária. Hoje vou te bater tanto que até o PT vai querer me prender. Mas para romper contigo eu utilizar as 2 entradas, a primeira e a segunda entrada. Mas para você romper comigo, sabes quanto é que a tua amada gasta? Estás com o cabelo tão desarrumado, parece que nem sabe da existência do salão. Vou te bater tantas estrelas que até vai te cair uma buluco. Vou te quebrar estes ossos, vais cair no hospital. Em vez de queixar teu pai, vais queixar teu tio Joãozinho. Porque eu te bato nas ruas, nos becos até. Eu te bato na tua casa, nas ruas, até no chapéu. Você nem pode romper comigo, Musaia. Porque você não é nada. Eu quero um lepra ser um lepra grande, tu sei essa graça que deverá romper no infantário.
As tuas balas são antigas, as minhas são novas. É por isso que o rap entra numa boa porta para ti, você ainda continua no portão. Vou te bater tanto que até vais queixar no comando. Vou bater a ti e a tua família na tua casa, vão praticar a migração. Vou te bater nas ruas, nos becos, até nas esquinas. Faço isso tudo só para te mostrar que eu sou fudido. Porque para romper comigo é preciso passar do mercado do rompimento. Mas para tal você não tem educação. Mas para tal você não tem educação. People, atenção. Hoje eu e o meu par vim te matar. Mas antes eu tenho que dizer que sempre fui fã de Cristiano Ronaldo. Nunca de Messi. Mas por eu te matar... Nunca de Messi, mas por eu te matar aqui já não vou chamar mais de casa grada, vou chamar de praça. Vou te bater tanto, vais ficar branco quando vais passar do hospital. Vão dizer que você tinha. Porque quando eu estou estressado, eu posso fechar em todo lugar. E você só vai correr lá na pontinha. Muito quente, é muito hard. Xarapa, o nigga, busy, a.k.a. gasolina. Assim, vamos para o segundo round. Filho, cospe, nigga. Eu, sinceramente falando, se eu soubesse que era para ver essas merdas aqui, eu teria interrompido em casa com mensagem via SMS. Porque eu vou cuspir tanta merda aqui que esses todos vão me contar, vão dizer que há SMS. Sinceramente, depois de eu te romper, puto, sempre que lembrar de mim, você não ficará em paz. Esse gajo era mal, até parece que em casa dele discutiram com a FIPAG. Sinceramente falando, depois dessa batata, você vai lembrar de mim, não ficará em paz. Esse gajo era mal, até parece que em casa dele discutiram com a FIPAG. Puto, o que eu vou fazer aqui contigo é coisa mal. As tuas orelhas são muito grandes, quando chegas no mercado as pessoas te confundem com alface. Puto. Aplausos, people, aplausos. Puto. Eu queria escrever varas para te matar de uma forma que ninguém iria acreditar. Mas para tua sorte, o diabo apareceu e fez minha caneta começar a fadar. Mas como eu sou rei e ninguém nada vai me pedir de te matar, eu fui comprar nova caneta para agora te matar com vogais. Vamos lá. Antes, andei muito despreocupado quando vi que era para vir romper com essa maluca que não sabe nada. É por isso que eu venho muito preparado com preservativo para foder essa vagaba. E me preparei muito para lhe foder hoje no domingo, na segunda, na terça e no quarto na quarta. Orgulho-te muito por andar a romper muita... Orgulho-te, meu puto, por andar a romper muita merda aqui nesse palco, meu puto. Você nem sabe nada. Unidos fazemos coisas melhores. Então, meu nigga, eu peço para romper esse gajo, porque eu para romper já nem tenho palavras. Time. Assim foi o segundo round do MC do Filho E. Vamos para o segundo round, são 2 minutos. Please, cospe, nego. Yes. É triste dizer, mas vamos ter que cortar a batalha. O filho do E aceitou a derrota, diz que já não está mais preparado. Aplausos para o Sleazy. Ok. Mas também seria abuso não deixar o Sleazy responder. Vamos deixar o Sleazy responder, depois cortar uma batalha. Responde, mas já está bem claro, venceu. Sleazy, 2 minutos, cospe nisso. People, esse nigga é bom, pá. Mas a ser mau. Romper contigo baixa a minha reputação. Tu e a tua irmã, putação. Vou te bater tanto que até o teu corpo vai sofrer uma amputação. A tua tecnologia está tão baixa, parece que nem sabes da técnica da computação. As tuas primas vendem cona na BP e até agora você não sabe computação. Quem que me colocou para romper com essa galinha já temperada? Entre eu e tu é a nossa primeira temporada. Nem sei porque que ainda por cima veste romper comigo, mesmo sabendo que tem porrada.
Você é meu cão, nunca te sirvo num prato, te sirvo num takeaway. Filho way, em vez de filho way, deveríamos chamar de filho gay. Ok. Mais de mil formas de morrer são diversos. Mas quando você soube que vieram ver comigo, eu achei 5 cadernos diversos. E nem foram 5, foram diversos. Ok. Com uma barra minha eu posso atingir esse teu corpo inteiro. O Boston já me matou, eu acho que hoje será o inteiro. Ok. Matematicamente falando, teu nome, filho a dividir por way. Calma aí, eu disse filho a dividir por way. Eu acho que isso também é um sobrenome. Não, pô, o gajo já me deixou ser. Não. Silêncio aí, vai batalha. Ok. Não tens capacidade para ser rapper, entenda logo de uma vez. Eu sou capaz de te romper uma década de cada vez. É isso aí, pessoal. Nós vamos dar o corpo de júri para dar umas palavras, mas está bem claro. Deixa eu só morar. O Sleazy já venceu, mas não sei se o jurado tem uma dica a dar para o MC que perdeu a inspiração na hora. Estou um pouco decepcionado com a decisão do Nigga fez bem, mas o Nigga fez bem a dividir, que é para não estar preparado. Não tenho muito a dizer, como o voto vai para Sleazy. Venha preparado. No, for something. Yes. Eu não acho normal o nega desistir. Como é que ele deixa outro gajo se preparar para ele desistir? Isso não é bom. Ainda por cima desistir, não pode desistir antes de ele terminar. Tens que deixar ele terminar, depois você desistir na tua beta. Está a perceber? Desistir é assim. Porque assim lhe corta a aspiração. Romper de bordo. Yes! Nós terminamos. Alexa, Ferrada da próxima. Essa é o Zoforia. O MC, o Sleazy venceu.